3. Boa tarde a todos. Em nome da Comissão Própria de Avaliação da URGS, saúdo a todas e a todos os que estão assistindo a esta apresentação do relatório de autoavaliação institucional da URGS de 2019. Meu nome é Fernando Hagman, represento a Associação dos Antigos Alunos da URGS e faço parte da CPA desde 2018, como representante da sociedade civil organizada. Eu e meus colegas de CPA, a professora Amanda de Souza da Mota e o professor Mauro Roese, iremos apresentar uma versão resumida do RAI 2019. Peço aos meus colegas que se apresentem antes de iniciarmos. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Mauro Roese, sou professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, do Departamento de Sociologia e membro da CPA. Boa tarde a todos, meu nome é Amanda de Souza da Mota, sou médica veterinária, lotada no Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia do ICBS e membro da CPA. Inicialmente, faremos uma breve introdução sobre o RAI. O Relatório de Autoavaliação Institucional é um dos componentes dos SINAIS, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, criado pela Lei 10.861 de 2004. Os SINAIS, em seu artigo 3º, estabelece como devem ser avaliadas as instituições de ensino superior no Brasil, definindo para isso 10 dimensões obrigatórias, as quais estão listadas no slide. Em outubro de 2014, foi emitida a Nota Técnica 65 pela Diretoria de Avaliação da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, com a assessoria da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, a CONAS, sugerindo um roteiro para a elaboração dos relatórios de autoavaliação. O roteiro sugerido visava estabelecer uma padronização dos elementos de conteúdo dos relatórios das diversas instituições. Foram estabelecidos cinco partes para os relatórios, a saber, introdução, metodologia, desenvolvimento, análise dos dados e das informações e ações previstas com base nessa análise. Para facilitar a elaboração do relatório, as 10 dimensões dos sinais foram agrupadas em 5 eixos, conforme podemos ver no slide. Vamos falar agora sobre as características do RAI 2019. Ele foi uma produção coletiva da URGS, elaborada a partir das contribuições dos órgãos da administração central e das unidades. O volume 1 contém os relatórios de autoavaliação dos órgãos da administração central e o volume 2, o das unidades. A pedido da CPA, cada órgão e unidade elaborou o seu relatório seguindo o modelo sugerido pela CPA. A CPA, após receber o relatório, emitia um parecer informando se o mesmo atendia os requisitos solicitados. Caso não atendesse, era solicitada uma revisão dos pontos não atendidos. A cada ano, a CPA verifica uma melhora significativa na qualidade dos relatórios. Eles estão mais autoavaliativos e menos descritivos. Também verificou-se que os relatórios procuram fazer relação das ações com o PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional da URGS, com o plano de gestão e o planejamento de cada órgão e unidade. O RAI expressa uma identidade URGS. Avaliar para quê? Para, a partir do conhecimento das potencialidades e fragilidades, planejar ações de melhoria, avaliar os resultados das ações realizadas e buscar a melhoria contínua. Finalizando essa breve introdução, uma rápida explicação sobre como a apresentação está estruturada. A intenção é mostrar que a leitura do RAI 2019 revela que universidade ele expressa e qual universidade nós queremos. Para isso, os órgãos da administração central
foram classificados de acordo com os 5 eixos e 10 dimensões dos sinais. Devido ao volume de informações, optamos por destacar as potencialidades e fragilidades mais significativas de cada órgão. Além disso, priorizamos questões mais gerais de caráter institucional. Assuntos específicos de cada órgão, assim como o relatório completo, o qual recomendamos a leitura, podem ser consultados no site da CPA. Os destaques que a seguir apresentaremos foram os considerados mais importantes na leitura da CPA. Antes de entrarmos na apresentação, pedimos que eventuais perguntas ou esclarecimentos sejam encaminhados via chat com a identificação do autor e um e-mail para que possamos encaminhar a resposta. Convido agora a professora Amanda de Souza da Mota para apresentar os destaques dos órgãos que compõem o eixo 1. Obrigada, Fernando. E dando sequência, então, à nossa apresentação, vamos abordar agora o planejamento e a avaliação institucional, que compõem o eixo 1. E o eixo 1 compreende a dimensão 8, planejamento e avaliação. Nesta dimensão estão classificados os seguintes órgãos da administração central: a SAI e a PROPLAN. A SAI é a Secretaria de Avaliação Institucional e a PROPLAN, a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração. Passaremos, então, inicialmente a apresentação da Secretaria de Avaliação Institucional, como bem destacado pelo meu colega Fernando, destacando, então, as principais potencialidades e fragilidades. Iniciamos, então, pelas potencialidades e foram identificados na SAI uma boa sistematização e organização das atividades da CPA, bem como a elaboração do RAI. Identificou-se que o público-alvo atuante no processo e na semana de avaliação URGS foi atingido. Também identificou-se uma boa articulação entre os setores envolvidos no processo de avaliação, destacando aqui a participação de departamentos, setor de autoavaliação e secretaria administrativa, SAI e CONGRADS. Também, os processos de trabalho desta unidade através do manual de regulação, bem como uma atualização contínua à legislação pertinente, foi identificado. Também como potencialidade, destaca-se o estabelecimento do Programa Permanente de Qualificação em Avaliação Institucional. Como fragilidades, identificou-se diferentes níveis de trabalho dos NAUs, necessitando-se, então, de uma maior integração com a CPA e também das atividades dentro das unidades. Também observou-se que não houve uma participação de todos os NAUs e dos gestores das unidades na semana de avaliação. Observou-se também a necessidade de uma operacionalização do processo não só de aplicação, como também de liberação dos resultados da avaliação. Também a necessidade do conhecimento dos processos e fluxos de trabalho dos setores da SAI foi identificada. E também como fragilidade, observa-se a necessidade de incrementos de comunicação entre a URGS e o sistema EMEC, melhorando, então, as atualizações e os cadastros das especializações neste sistema. Passando à Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, de maneira geral, foram destacados neste setor incrementos nos números de ações finalizadas e redução das ações congeladas. Também observou-se melhorias no planejamento estratégico das unidades acadêmicas, e também a estruturação de um novo instrumento para o planejamento do desenvolvimento das unidades, o PDU. Também observou-se a necessidade de uma maior vinculação entre planejamento e avaliação institucional. Como potencialidade destacada da PROPLAN, identificou-se que neste setor
existe um instrumento atual e operacional e focado na avaliação dos técnicos administrativos. E como fragilidade destacada, observa-se a necessidade de um maior interesse das unidades acadêmicas em aprimorar seu planejamento. Passo agora a palavra ao meu colega Mauro, que vai então iniciar a apresentação do eixo 2. Obrigado, Amanda. O eixo 2 é denominado desenvolvimento institucional. E antes de passar a apresentação propriamente dita, eu tenho a dizer que esse eixo é composto de duas dimensões. A dimensão 1, missão e plano de desenvolvimento institucional, que é implementada sobretudo pelo gabinete do reitor, e a dimensão 3, responsabilidade social da instituição, que é implementada por diversos órgãos, que eu passo a listar. A Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico, o Parque Científico e Tecnológico Zenit, a Pró-Reitoria de Extensão, a Coordenação de Ações Afirmativas, o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade, o Incluir, que é vinculado à Progesp, a Secretaria de Relações Internacionais, o Setor de Convênios, a Assessoria de Gestão Ambiental, ambos vinculados ao Gabinete do Reitor, o Setor de Patrimônio Histórico, vinculado à SUINFRA, e o Museu Universitário, que é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão. Então, dando seguimento, a dimensão 1, missão e plano de desenvolvimento institucional, é implementada principalmente pelo gabinete do reitor, e o relatório aponta as seguintes potencialidades, destaca as seguintes potencialidades. A aprovação da política de governança, gestão de riscos e controles da URGS pelo Conselho Universitário, que agora então está institucionalizada, o lançamento do painel de dados da pós-graduação e da assistência estudantil, o desenvolvimento do portal de processos, que é uma plataforma de armazenamento e divulgação dos diagramas de processos. Como fragilidades, é apontado o pouco conhecimento sobre o modelo de governança em implementação, dado ao pouco tempo de implementação do modelo. Passamos agora à dimensão 3, responsabilidade social da instituição e os diversos órgãos que estão envolvidos com essa tarefa. A Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico, em seu relatório, destacou como potencialidades a construção de uma rede de conexões com empreendedores que apoiam no desenvolvimento das atividades de empreendedorismo na URGS. O alto número de projetos de pesquisa voltados ao desenvolvimento tecnológico e inovação, bem como um grande número de alunos com interesse no empreendedorismo e de empresas querendo interagir com a universidade. Como fragilidades foram apontadas, sobretudo, as exigências legais internas e externas à universidade, o fato de determinadas áreas do conhecimento ainda não perceberem, né, a importância da interação entre universidade e empresa e do empreendedorismo, e o fato da cultura inovadora e empreendedora ainda não estar difundida em todas as unidades da universidade. O Parque Científico e Tecnológico, né, Parque Zenit, apontou como principal potencialidades. Né? No que se refere à responsabilidade social, uma das potencialidades é a divisão dos serviços do parque em 4 grandes áreas: conexão, inovação, capacitação e incubação, permitindo com isso o estabelecimento de focos mais específicos de atuação. Como fragilidades, foi apontado, sobretudo, o fato da rede de parceiros ainda ser pequena, o que ocasiona uma certa dificuldade na realização da transferência de conhecimento, e o fato de que algumas áreas ainda não possuem um olhar empreendedor na transferência de saberes. Ainda na dimensão 3, a Pró-Reitoria de Extensão apontou como principais potencialidades a atuação da universidade em ambientes de vulnerabilidade, a realização e difusão de diálogos interculturais e a existência de uma grande demanda para aumentar a utilização dos espaços de formação cultural e de formação continuada e difusão cultural. Como fragilidades foi apontado o não reconhecimento pela comunidade universitária de alguns saberes não acadêmicos da sociedade, a inexistência de uma política cultural institucionalizada e as dificuldades de integração das atividades de formação continuada na sede, né, com o campus fora da sede, que é o campus Litoral Norte.
Ainda na dimensão 3, a Coordenadoria de Acompanhamento de Ações Afirmativas aponta como principais potencialidades a promoção de interações sistemáticas junto à comunidade indígena e o movimento social negro, na valorização e apoio de iniciativas de fortalecimento do percurso acadêmico dos estudantes cotistas. A ampliação da composição do Conselho Consultivo da CAF, incorporando representação estudantil indígena e ampliando a presença de suplentes dos movimentos sociais e de representações de técnicos e professores alcançando o campus litoral. Como fragilidades, foi apontado a rotatividade de estudantes, membros técnicos, administrativos e docentes que fazem parte das comissões, e a constante alteração de regras e normativas, né, pelo MEC, regras que dizem respeito à questão das ações afirmativas. O Núcleo de Inclusão e Acessibilidade, incluir, apontou como principais potencialidades o forte alinhamento das ações do núcleo ao plano de desenvolvimento da universidade e à lei de sinais, a marcante evolução de processos e ações do núcleo. Como fragilidades, foi apontado, por falta de registros de ações integradas, há uma dificuldade de alinhamento entre o plano de desenvolvimento institucional e o plano de gestão. A necessidade de mobilização de docentes e discentes para adaptação às técnicas de ensino-aprendizagem em sala de aula. E também como fragilidade, a dificuldade de obtenção de recursos externos para projetos de inclusão. A Secretaria de Relações Internacionais apontou como potencialidades a manutenção e o aprofundamento de parcerias com outros países, especialmente da América Latina, o que fez a universidade ganhar liderança regional. A realização de capacitações para qualificar a equipe na gestão de relações internacionais, em vários níveis, técnico, idiomático e na participação em fóruns de reflexão política sobre as prioridades do ensino superior internacional. Como fragilidades, foram apontados a permanência de questões estruturais limitantes, como o domínio do uso de inglês ou espanhol na universidade, a falta de estruturas ágeis e de autonomia para uma série de decisões. Ainda como fragilidade, a falta de progressos quanto ao maior aproveitamento dos créditos obtidos no exterior pelos estudantes em mobilidade. Ainda na dimensão 3, o setor de convênios, ligado ao gabinete do reitor, aponta como potencialidades a formação e o preparo dos servidores para atendimento às necessidades da URGS e seu relacionamento com a sociedade. E o estabelecimento da graduação e mestrado como perfil desejado dos servidores, complementado por cursos de formação oferecidos pela própria EDURGS. Como fragilidades, foram apontadas a perda do investimento profissional em servidores, que, uma vez formados, são convidados para atuar em outras áreas após preparados e qualificados para atuar no setor de convênios. E a rotatividade dos pontos focais nas unidades acadêmicas, o que resulta em novas demandas e treinamentos e orientações. A assessoria de gestão ambiental apontou como principais potencialidades a realização de ações para transmitir o conhecimento gerado na academia à comunidade acadêmica e à comunidade externa. A interação com o setor privado e com outros setores ou instituições públicas, permitindo o acesso a tecnologias que favoreçam a gestão ambiental da URGS. Como fragilidades foram apontadas a carência de mais recursos técnicos para atender à alta demanda de atividades, a melhor compreensão pela comunidade universitária e a comunidade externa na necessidade da sustentabilidade, e a falta de equipamentos e recursos de mobilidade para a troca de experiências com entidades e instituições externas. Ainda no eixo 3, o setor de patrimônio histórico vinculado à SUINFRA aponta como potencialidades a realização de reformas que propiciem condições de acessibilidade, respeitando a arquitetura do prédio. A captação de recursos para a realização das reformas por diversos meios. E o fato de eles disporem de uma equipe multidisciplinar. Como fragilidade, foi apontada a dificuldade de arrecadar contribuições de pessoas jurídicas e a pouca divulgação do projeto Resgate. O Museu Universitário, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, é o último órgão que nós vamos tratar aqui.
né, e aponta como potencialidades espaços reconhecidos de formação continuada, espaços de acolhimento e realização de atividades de extensão, e o desenvolvimento de atividades de extensão junto à educação básica. E como fragilidades, foi apontado o baixo envolvimento da comunidade acadêmica na utilização dos espaços de formação continuada reconhecidos pela sociedade e as dificuldades de logística e de recursos para aumentar as atividades de extensão junto à educação básica. Nesse momento, passa a palavra à professora Amanda para seguir na apresentação. Obrigado, professor Mauro, mas não é a professora Amanda. Eu vi agora que é o professor Fernando. Vamos agora abordar as políticas acadêmicas que compõem o eixo 3. O eixo 3 compreende as dimensões 2, política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão, a dimensão 4, comunicação com a sociedade, e a dimensão 9, política de atendimento aos discentes. São classificados na dimensão 2 os seguintes órgãos da administração central: a PROGRADE, Pró-Reitoria de Graduação, a SEAD, Secretaria de Educação à Distância, a PROPESC, Pró-Reitoria de Pesquisa, a PROREX, Pró-Reitoria de Extensão, a PROPG, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, o Colégio de Aplicação e o Campus do Litoral Norte. Iniciaremos com a PROGRADE. Foram identificadas as seguintes potencialidades, lembrando que são as que são consideradas as mais importantes entre todas as mencionadas. Melhoria no atendimento aos calouros e à comunidade, com a migração do serviço de atendimento do DECORD para o TUA URGS, um local único para atendimento virtual. A emissão de atestados digitais e consultas a diplomas da URGS através de ambiente virtual e de acesso público. A migração do TCE, o termo de compromisso de estágio, para o TUA URGS, beneficiando os alunos, especialmente em relação ao horário de disponibilidade, especialmente para os alunos do período noturno. A criação da divisão de ingresso na graduação, a DIG, eliminando a seção de servidores de outros departamentos. Também foram realizados e renovados convênios com as secretarias de educação, a nível estadual e municipal, para intercâmbio de atividades de ensino dos cursos de saúde da URGS, com foco nos distritos docentes assistenciais da URGS, que são os distritos dos bairros Glória, Cruzeiro, Cristal e Centro. As principais fragilidades identificadas pela PROGRADE foram muitos processos seletivos realizados simultaneamente e elevado número de processos impetrados pelos candidatos, processos judiciais. Uma maior divulgação do atendimento às demandas dos alunos através do TUA URGS, que ainda não está totalmente assimilado pela comunidade. Dificuldades para orientar alunos à distância por servidores das Congrades, núcleos e DECORD, por falta de acesso à interface do aluno no sistema de matrículas, e uma maior antecedência no lançamento das vagas de estágio para atender o novo processo via o TUA URGS. A SEAD, Secretaria de Educação à Distância, teve como principais potencialidades a produção de recursos educacionais digitais para a inserção de tecnologias no ensino à distância e presencial. Um aumento dos cursos EAD na graduação, na pós-graduação, na pesquisa e na extensão, e cursos online abertos e massivos, chamados MOOC, Massive Online Open Courses. Um maior acesso a videoconferências, estúdios de gravação, transmissão de eventos via web e suporte a polos presenciais, o que é muito importante no momento por causa da pandemia. As principais fragilidades identificadas foram a dificuldade de implementar disciplinas EAD nos cursos presenciais e a dificuldade de oferta contínua de cursos pela imprevisibilidade do repasse de recursos.
Colégio de aplicação. As principais potencialidades do colégio de aplicação, basicamente, foi a capacidade de expansão e reorganização dos espaços e do corpo técnico para atender às demandas, o que a gente costuma chamar de resiliência, capacidade de se auto-organizar. As principais fragilidades foram as ações de expansão e reorganização, limitadas por necessidades de reformas e a falta de recursos. A PROPESC, a Pró-Reitoria de Pesquisa. As principais potencialidades foram as ações de fomento à pesquisa e divulgação científica, como bolsas de iniciação, Salão Jovens URGS e Salão de Iniciação Científica, as ações para a divulgação da qualidade do trabalho científico junto às agências de fomento, e as principais fragilidades foram as incertezas quanto à disponibilidade de financiamento das agências externas de fomento à pesquisa e um local adequado para a realização dos eventos de divulgação das ações de pesquisa e iniciação científica. A Pró-Reitoria de Extensão. As principais potencialidades foram o desenvolvimento de recomendações e planos para adequação de atividades de extensão ao panorama local e nacional, a demanda para a expansão das ações afirmativas de pertencimento e permanência para a pós-graduação e servidores técnicos, a aquisição de equipamentos para a manutenção e expansão de atividades junto à comunidade, destacando-se aí o planetário itinerante e a reforma do Centro Cultural. As principais fragilidades identificadas na Pró-Reitoria de Extensão foram a redução do número de estudantes em atividades de extensão registradas no sistema da URGS, a necessidade de expansão das condições de acessibilidade dos espaços internos públicos da URGS, a baixa participação da comunidade externa nos salões URGS de extensão e nos outros salões, e o baixo reconhecimento da produção de materiais técnicos e artigos advindo das atividades de extensão. Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Estamos ainda na dimensão 2, Política para Ensino, Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do eixo 3. As principais potencialidades da Pró-Reitoria de Graduação. Reconhecimento da pós-graduação URGS por outras instituições nacionais e estrangeiras. A inclusão da avaliação da pós-graduação pelo discente, estabelecendo indicadores para a autoavaliação dos programas de pós-graduação. E as principais fragilidades identificadas foram a necessidade de ajustes nos controles de contratos e prestação de contas para novos cursos lato sensu, a adequação do sistema pós-graduação às demandas dos programas de pós-graduação da URGS com vagas de ações afirmativas e as diferenças entre os cursos da URGS, especialmente quanto à nota da CAPES e, consequentemente, as potencialidades de fomento, a maturidade do corpo docente e a consolidação dos programas. Campus Litoral Norte. As principais potencialidades identificadas foram uma maior inserção regional e de divulgação do Campus Litoral Norte através de ações que envolvem a comunidade local, um estímulo e um apoio à inovação e empreendedorismo na região pela atuação da incubadora multissetorial Germina. Dentre as fragilidades identificadas, a gente destaca a divulgação precária das atividades acadêmicas, dos níveis de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, a baixa procura pelos cursos presenciais de graduação e o alto índice de evasão e de reprovação, e também o pouco uso da infraestrutura dos docentes e técnicos em atividades que aproximem a URGS e a sociedade na região. Antes de passarmos para a dimensão 4 do eixo 3, é importante mencionar algumas fragilidades comuns a praticamente todos os setores que estão envolvidos com a dimensão 2 e que refletem a atividade fim da universidade. São elas as restrições orçamentárias que dificultam a realização das atividades regulares e iniciativas de novos projetos, as dificuldades para a capacitação dos docentes e técnicos,
a carência de recursos técnicos especializados, a quantidade insuficiente de recursos, a dificuldade de acesso a recursos tecnológicos atualizados e de auxílio a pessoas com deficiência, a falta de espaço ou espaços inapropriados para aulas e laboratórios e a necessidade de manutenção e melhoria da acessibilidade nas instalações. Passemos agora à dimensão 4 do eixo 3, que é a comunicação com a sociedade. Os órgãos da administração central que estão envolvidos nessa dimensão são a SECOM, Secretaria de Comunicação, a Ouvidoria e a Editora. SECOM, Secretaria de Comunicação Social. As principais potencialidades identificadas foram a veiculação do jornal da URGS impresso, dos conteúdos de rádio e TV e atividades na URGS em plataformas digitais e redes sociais. A redução dos custos de papel, de despesas postais e a reciclagem de resíduos de papel gerados na URGS. Como principais fragilidades identificadas, destacam-se o aumento de interações com a sociedade devido a redes sociais e transformações no jornalismo em geral, e a necessidade de atualização de equipamentos de produção e transmissão de rádio e TV. A ouvidoria. As principais potencialidades foram a melhoria da comunicação com as outras áreas da universidade. E a principal fragilidade identificada foram as demandas que são geridas por órgão externo à universidade, a CGU, e isso gera demora e custos adicionais. Em relação à editora, as principais potencialidades identificadas foram a compensação da redução do quadro técnico com melhoria na gestão e uso de ferramentas de controle editorial e a melhoria no acesso às publicações com novos pontos de venda e disponibilização do acervo em meio digital. A principal fragilidade identificada foi a falta de acesso a plataformas de e-commerce para a venda de livros físicos. Finalizando o eixo 3, passemos agora à dimensão 9, política de atendimento aos discentes. O órgão da administração central encarregado nesta dimensão é a PRAE, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Como principais potencialidades identificadas na PRAE, temos a realização de ações para a permanência e diplomação de estudantes com vulnerabilidade social, a criação de política institucional de inclusão de minorias e melhoria da política de assuntos estudantis e a realização de ações voltadas para a diversidade. As principais fragilidades identificadas foram a dificuldade de prestar apoio psicopedagógico aos beneficiários e aumento preocupante de casos envolvendo a saúde mental. E, por último, as reiteradas restrições governamentais a ações de benefício estudantil, atuação do CAF, e a reserva de vagas e ao IFES. Dando prosseguimento à apresentação, o professor Mauro Roes irá abordar agora o eixo 4. Obrigado, Fernando. O eixo 4 denomina-se Políticas de Gestão e é composto das seguintes dimensões. Dimensão 5, Políticas de Pessoal. Dimensão 6, Organização e Gestão da Instituição. E dimensão 10, Sustentabilidade Financeira. Na dimensão 5, Políticas de Pessoal, temos como principais executores, né, a Progesp e a CPPD. Na Progesp, o relatório da Progesp foi apontado como principais potencialidades, né? A continuidade da entrega da cartilha Bem-vindo ao URGS, que agora também está acessível em Braille e Libras, ou seja, está mais acessível. Os relatórios para a administração central com avaliação de eventos e cursos. E o desenvolvimento de um sistema informatizado de acompanhamento mensal dos serviços terceirizados, né? No setor de saúde, segurança e benefícios da Progesp, foi apontado como principais potencialidades, né? A contratação de operadora de plano de saúde, o atendimento psicossocial de servidores, a realização de exames médicos periódicos e a
oferecimento de formação em primeiros socorros e emergências, além de ações em saúde ocular e na participação em campanhas, né, de saúde, como, por exemplo, o Novembro Azul. Como fragilidades, foi apontado a baixa adesão de servidores ao censo de desenvolvimento do servidor, a necessidade de envolvimento de vários setores para as resoluções de questões específicas referentes aos docentes, que são pessoas com deficiência. E uma outra fragilidade importante apontada foi a limitação de processos, devido ainda à permanência de vários processos manuais que são lentos, muito diversificados e com pouca padronização. Na dimensão 5 ainda, né, políticas de pessoal, a CPPD apontou como principais potencialidades a rapidez e a agilidade no retorno de demandas via SEI, a criação e constante atualização de informações, conteúdos tutoriais no site da CPPD. Como fragilidades, foi apontado a dificuldade de diálogo e de comunicação entre a CPPD e os setores da URGS, e os processos descritos e executados sem relação com os sinais, plano de gestão e PDI. Além disso, foi apontado a inexistência de treinamentos específicos para novos integrantes da CPPD sobre normativas e legislação. Na dimensão 6, organização e gestão da instituição, temos o Gabinete do Reitor e a Pró-Reitoria de Planejamento. O relatório do Gabinete do Reitor apontou como principais potencialidades a aprovação da política de governança, gestão de riscos e controles da URGS pelo consumo, e a criação do Comitê de Governança, Riscos e Controles, CGRC, e o desenvolvimento do site com informações sobre governança. Como fragilidades, foi apontado o pouco conhecimento sobre o novo modelo de governança devido ao pouco tempo de implementação do modelo, e o fato de não existir ainda uma metodologia de custos definida ou indicada para a universidade. Na dimensão 10, sustentabilidade financeira, a Pró-Reitoria de Planejamento é a principal encarregada, e seu relatório aponta como potencialidades. Na contenção de despesas, a gestão orçamentária e financeira da URGS tem prosseguido no esforço de reduzir as despesas operacionais para viabilizar o funcionamento da universidade num contexto de restrição e de dotações orçamentárias. Por outro lado, foi possível um aumento de recursos, de receitas, de forma a complementar a estratégia orçamentária e financeira. Buscou-se também recursos extraordinários e recursos obtidos através de termos de execução descentralizada e emendas parlamentares. Como fragilidades, foi apontado, sobretudo, o fato de não existir uma metodologia de custos definida ou indicada para a universidade. Passo agora a palavra à professora Amanda, agora sim, a professora Amanda, para a apresentação do eixo 5. Obrigada, Mauro. Então, dando sequência a essa apresentação, nós vamos abordar agora a infraestrutura física, que compõe o eixo 5, e o eixo 5 compreende a dimensão 7, infraestrutura física. Nesta dimensão estão classificados os seguintes órgãos da administração central: o Parque Científico e Tecnológico, Parque Zenit, a Superintendência de Infraestrutura, a SUINFRA, a Biblioteca Central, o CPD, Centro de Processamento de Dados, e o Campus Litoral Norte. Vamos iniciar, então, falando do Parque Zenit, destacando, então, inicialmente, as potencialidades que foram identificadas como mais importantes neste setor. Na avaliação realizada, foi destacada a área física do parque, que está localizada no campus do Vale, sendo ela composta por 3 laboratórios: o LAFER, o Centro Multiusuário de Prototipação Rápida e o Laboratório de Negócios. Também observou-se que incubadoras disponibilizam espaços para que o parque realize suas atividades, e ainda o Parque Zenit conta
com espaços, né, com a infraestrutura de 2 outras unidades, que é a Escola de Administração e também a Escola de Engenharia no Campo Centro, aonde observam-se, então, o desenvolvimento de outros programas executados neste parque. Como fragilidades identificadas, observa-se ainda a necessidade de espaço físico para a alocação de novos equipamentos, dificuldades em algumas atividades devido a normas técnicas e burocráticas, o que dificulta muitas vezes a aquisição de alguns insumos, de algumas matérias-primas, e também a falta de mão de obra qualificada para a realização de determinadas manutenções. Passando agora à Suinfra, foram destacadas como principais potencialidades um avanço na implementação da telemetria, com redução do consumo de energia, especificamente no Campos do Vale. Foram identificadas obras de melhoria para a acessibilidade ao Campos do Vale, com modernização no setor de iluminação, renovação de licenças ambientais, aumento nos alvarás de planos de prevenção e combate a incêndio, o PPCI, finalização na estação de convivência no Campos do Vale, e também foram destacadas como potencialidades a capacitação realizadas para os servidores. Como fragilidades, foram identificadas, então, faltas de profissionais especializados em relação às demandas de serviço, o que impossibilita, então, a melhoria na execução de alguns projetos, atraso na entrega por parte de empresas terceirizadas e também a redução da quantidade de serviços prestados devido à diminuição dos recursos financeiros. Dentro da dimensão 7, então, agora falando da Biblioteca Central, a Biblioteca Central, então, ela é um sistema, né, na verdade, de bibliotecas, né, chamado de CBURGS, e vamos destacar aqui a composição deste sistema, para o qual, então, destacamos a integração, então, da Biblioteca Central, de 28 bibliotecas setoriais, uma biblioteca escolar e uma biblioteca que contém, então, a documentação da Organização das Nações Unidas. Esta Biblioteca Central, ela coordena este sistema de bibliotecas de forma física e online, albergando, então, acervos, catálogos bibliográficos institucionais e também o serviço de atendimento aos usuários. Este sistema capta, então, parte dos recursos para a aquisição e a assinatura de materiais bibliográficos e também realiza a gestão organizacional com as equipes das bibliotecas. Destaca-se, então, a atual demanda por ferramentas de acesso à informação que estão previstas no PDI 2016-2026 e também a construção da Biblioteca do Campos do Vale. Porém, observam-se ainda restrições orçamentárias para esta execução. Passando, então, agora às potencialidades, então, identificadas no setor da Biblioteca Central, foi identificada, então, uma modernização na estrutura de serviços de informação, com suporte às atividades interdisciplinares, e o projeto de construção da Biblioteca do Campos do Vale. Também destacou-se melhoria dos procedimentos de atualização da bibliografia pela integração do sistema de planos de ensino com o SAB. Destacamos como potencialidades a existência de um acervo qualificado em todas as áreas do conhecimento. Também a ampliação do serviço de armazenamento dos documentos de produção intelectual e a atribuição do DOI aos periódicos editados pela URGS. Também a consolidação do curso de extensão Super 8 foi identificada, que é um curso voltado para a pesquisa e o uso da informação científica. No setor da Biblioteca Central, foram destacadas algumas fragilidades, das quais podemos agora falar.
Uma delas seria a adesão parcial das bibliotecas setoriais ao desenvolvimento dos projetos de ampliação e qualificação de produtos e serviços na gestão do sistema de bibliotecas. Também a restrição orçamentária, que acaba, então, causando um impacto na atualização dos acervos e também em novas obras de construção civil. Observou-se também como fragilidade uma carência quantitativa de pessoal para o desenvolvimento do sistema de planos de ensino e a adesão parcial das equipes ao projeto do curso de extensão Super 8, em função do número de poucas turmas disponibilizadas. Passando agora ao CPD, Centro de Processamento de Dados, foram destacadas como potencialidades a implementação da cultura da tecnologia da informação de forma sistêmica no âmbito da URGS. Identificou-se um modelo de governança bem estabelecido, com agilidade de respostas aos problemas, consolidação do catálogo de serviços de tecnologia da informação da universidade. Também foi observado o estabelecimento de algumas parcerias, destacando, então, a parceria CPD e SAI, Secretaria de Avaliação Institucional, observando-se, então, uma otimização e uma agilização dos processos internos e externos relacionados, então, às avaliações institucionais. Também destacou-se o forte alinhamento das atividades deste setor ao PDI e ao Plano de Gestão da Universidade, com o cumprimento das metas e prazos, e também parcerias com projetos acadêmicos, destacando, então, projetos de pesquisa e extensão, de acesso, então, a recursos de infraestrutura. Como fragilidades deste setor, foram, então, identificadas algumas dificuldades do uso das mídias, falta de divulgação e de conhecimento dos serviços do CPD para junto à comunidade URGS, sobrecarga de trabalho sem a perspectiva de novas vagas e concursos, a dependência de bolsistas em vários setores da universidade, o que acaba comprometendo o desenvolvimento de algumas tecnologias emergentes, como, por exemplo, novos aplicativos para dispositivos móveis. Observou-se também uma ausência de um plano ou dotação orçamentária na universidade para uma atualização tecnológica e também identificou-se a falta de um protocolo de comunicação da base URGS com sistemas governamentais. Passando agora ao campus Litoral Norte, nesta unidade, então, uma unidade localizada no nosso litoral, este campus, então, teve algumas potencialidades destacadas. Inicialmente, destacando a questão da estrutura, das salas desse campus, onde foi identificada a presença de um mobiliário e de recursos tecnológicos em bom estado de conservação, e o mesmo foi encontrado em plena funcionalidade. Identificou-se a presença de espaços de trabalho climatizados e bem equipados. Observou-se também a otimização constante no uso dos espaços existentes, atendendo às atividades acadêmicas de convivência e gestão, e também o acompanhamento junto à Suinfra das obras das fases 2 e 3 de implantação e consolidação, então, do campus Litoral Norte. Como fragilidades, foram identificadas, ainda neste campus, a necessidade ainda de alguns espaços físicos, onde foram destacadas ainda a necessidade de algumas salas de aula, alguns laboratórios de ensino, auditório, salas para reunião, para coordenação de cursos, atendimentos individualizados, salas de estudo, espaços de convivência, locais para prática desportiva, locais para depósito e almoxarifado, bem como também equipamentos compartilhados, refeitório e copa. Também observou-se a necessidade de uma melhor acessibilidade
nas áreas deste campus, uma vez que observou-se a ausência de um piso podotátil, tanto nos prédios quanto para a circulação na área externa. A área de estacionamento foi considerada precária, necessitando, então, de uma melhor pavimentação, sinalização, iluminação e segurança, e também as necessidades de tecnologias de informação, com, então, o incremento em pontos de rede, softwares e manutenção. Agora, para, então, as conclusões desta apresentação, eu passo, então, a palavra ao meu colega Fernando, que vai, então, trazer as considerações finais deste relatório. Obrigado, professora Amanda, professor Mauro, por colaborarem na apresentação do RAI 2019. Finalizando essa apresentação do RAI 2019, podemos concluir que a avaliação é um processo contínuo, onde os resultados de cada ano são analisados e servem de ponto de partida para um novo ciclo, o que melhora o processo a cada ano. A nota técnica 65 recomenda, em seu item 3.5, ações com base na análise das potencialidades e fragilidades. As potencialidades e fragilidades de cada setor devem ser transformadas em planos de ação. Os planos de ação, por sua vez, devem estar alinhados com os objetivos do plano de gestão e com o plano de desenvolvimento institucional da URGS. Este é o 15º ciclo de avaliação realizado pela URGS. O nosso processo de avaliação é referência para outras universidades brasileiras. A cada ano, evoluímos mais no processo de avaliação, demonstrando o compromisso da URGS com a melhora contínua e com a excelência. E os resultados estão aí. Portanto, definitivamente, avaliar transforma. Obrigado a todos pela participação e pelo comprometimento nesse processo. Obrigado a todos. Obrigada a todos.